Procuradoria-Geral da República se manifestou sobre o recurso apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra a pena de inelegibilidade que ele recebeu do TSE. Repórter Janaína Camelo, de volta aqui ao Jornal Jovem Pan, conta pra gente qual foi o posicionamento da PGR, hein? Pois é, Tiago, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra esse recurso da defesa de Jair Bolsonaro, né? Pela decisão aí, contra essa decisão do TSE. Esse recurso ele está sendo analisado aqui no Supremo, mas é para tentar reverter essa decisão do TSE que condenou Bolsonaro e tornou ele inelegível aí por 8 anos. Essa manifestação da PGR argumenta que o TSE já rejeitou todas as alegações da defesa de Bolsonaro, argumentando aí que essa condenação pela Corte Eleitoral teria violado princípios e garantias constitucionais. Esse parecer ele foi assinado pelo vice-procurador-geral eleitoral, que é o Alexandre Espinosa. E aí ele diz o seguinte, que ao julgar Bolsonaro, o TSE demonstrou o engendramento da máquina pública na reunião com embaixadores, que foi a reunião alvo aí dessa condenação de Bolsonaro no TSE. Que segundo o vice-procurador, que esse evento acabou significando o desvio da função pública e visando o proveito da campanha eleitoral vindoura. O procurador também esclarece aí que seria preciso reanalisar provas para considerar esse recurso que é vedado aí por uma súmula do STF. A PGR também decidiu se manifestar contra um pedido da defesa de Bolsonaro para que o ministro Cristiano Zanin, que foi o sorteado aí, relator desse recurso aqui no Supremo, se declare impedido de julgar esse caso. Segundo o vice-procurador, a defesa de Bolsonaro, as alegações da defesa de Bolsonaro contra Zanin, com relação a isso, foram apresentadas de forma genérica, com viés subjetivo e insuficientes aí para considerar o ministro impedido. Porque a defesa de Bolsonaro disse o seguinte, citou uma ação que Cristiano Zanin, a esposa dele, que é a Valesca Zanin, protocolaram contra Bolsonaro no TSE em 2022. E aí o vice-procurador, ele diz que, na verdade, a ação que acabou pela condenação no TSE foi apresentada pelo PDT e que o ministro Cristiano Zanin, ele não atuou no processo anteriormente. Tiago, é com você. Pois é, uma discussão que a gente vai continuar acompanhando. Janaína Camelo, de Brasília. Bom, Dora Kramer, essa discussão é uma discussão, além de jurídica, que daqui a pouco eu vou perguntar para o Vilela, mas é uma discussão política muito grande, que fala sobre as eleições de 2026. De qualquer forma, a defesa do ex-presidente vai tentando reverter essa decisão do TSE, mas politicamente é difícil, é fácil? É impossível, tá certo? Claro que não vai haver essa reversão, isso vai ser negado, mas primeiro que, do ponto de vista jurídico, é papel da defesa, é papel de quem está desse lado de tentar reverter a decisão, e do ponto de vista político, isso também tem uma simbologia. Isso, primeiro, traduz para o eleitorado, para quem apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro, um inconformismo, porque ele não poderia ficar parado e considerar, não, eu sou inelegível e ok, foi justa a decisão. Não, tem esse caráter. E ele também, a cada vez que faz esse pedido, se mantém relevante, como ele se mantém relevante ao patrocinar grandes manifestações em capitais, ao visitar cidades, tudo isso é parte de um projeto político de quem não está morto politicamente, de quem não está aposentado, melhor dizendo, né? Olha, o presidente Lula, quando esteve inelegível, fez movimentos parecidos durante todo o tempo, só no último momento se bateu o martelo pela candidatura do Fernando Haddad, não é? Porque ele mantinha ali aquela expectativa. A gente sabia que, na realidade, seria impossível. Ele ficaria inelegível para aquela eleição de 2018, mas mantém essa expectativa. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro faz algo parecido. Pois é, Vilela, a defesa do ex-presidente tenta recorrer, mas por mais que a composição do TSE mude, alguma coisa pode se alterar ou não? Olha, é algo que, esse exemplo bem que a Dora colocou do ex-presidente Lula, nós tivemos muitas vezes Cristiano Zanin na condição à época de advogado do presidente, entrando com todos os recursos na esfera eleitoral, na esfera criminal, enfim. E num determinado momento ele conseguiu, depois, em outro contexto, o convencimento e a anulação, inclusive, das condenações do presidente. Eu vejo que isso vale para todos os casos, de todos os réus envolvidos em quaisquer questões judiciais. Cabe aos advogados
pleitear sempre a anulação de julgamento, a reversão das decisões, porque, eventualmente, como você colocou, Tiago, em uma nova composição, em uma nova conjuntura, alguma alteração legislativa, pode acabar levando uma mudança de quadro e, eventualmente, acabar rompendo com a condenação existente. Então, vale o esforço, vale a corrida, e eu não tenho dúvida que vai ser assim até o último momento.